Olá, sejam muito bem-vindos ao meu vídeo de inauguração no YouTube. Meu nome é Aline Sokolovski e o motivo do vídeo é uma tarefa de um curso que eu estou fazendo do Instituto Tati De Angela, com o objetivo de crescimento pessoal e me expressar. O desafio consiste em escolher um livro, falar sobre esse livro. O livro que eu escolhi foi a Bíblia. Vou falar 10 lições que podemos aprender com o maior palestrante do mundo. O nome dessa palestra é o Sermão da Montanha. É o momento que Jesus sobe a montanha e fala diante da multidão. E o que ele falou? De onde vem essa multidão? Então, eu vou organizar em uma maneira cronológica. Então, número 1, o nascimento de Jesus, né? Seria a necessidade das pessoas. Jesus já nasceu de uma maneira muito especial, anunciado pelo anjo Gabriel, nasceu da Virgem Maria, e no momento que as pessoas estavam esperando, elas sabiam que o Filho de Deus viria à Terra. Então existia essa esperança e essa necessidade pela salvação. Número 2, coerência. Jesus falava de uma forma concisa, né? Não tem nada que você leia e retruque, né? Que argumente. Ele não só falava, ele dava exemplos. Jesus nunca pecou, então sempre foi uma pessoa muito íntegra e coerente. Número 3, humildade, mas ao mesmo tempo firmeza. Como assim? Ele conversava com quem quer que fosse, né? Das pessoas mais excluídas socialmente, e ele falava de igual para igual. Ele conseguia enxergar o coração das pessoas, a alma das pessoas, tanto que até gerava espanto, né? Como você sabe disso? Né? Ele tinha essa empatia e falava exatamente o que a pessoa precisava escutar. E não só os menos favorecidos, ele também conversava de igual para igual com os fariseus, né, com os líderes religiosos, e se ele visse que tinha coisa errada, ele falava sem vergonha e confrontava, mas não uma confrontação de acusação, era um convite à reflexão, né? Ele fazia a pessoa pensar, mude, né? Reflita. Então ele sempre foi muito amoroso, humilde, firme e amoroso. O apoio das pessoas, número 4, o apoio das pessoas. Por diversas passagens da Bíblia era recorrente, né? A visita pelos parentes, a mãe sempre o acompanhou. Inclusive, o primeiro milagre dele foi um pedido da mãe, né? E então, assim, ele teve esse apoio dos familiares, dos apóstolos, e todos cresceram junto com ele, né? Então ele se manteve fiel às origens dele. Número 5, ele não se autopromovia, ele não falava, eu sou Jesus, filho de Deus, venham. Não, ele era humilde, tanto que quando ele fez o milagre de fazer o paralítico andar no lago de Betseda, ele chegou e falou, levanta-te e anda-te, né? Pega a sua maca e segue o seu caminho. E quando ele levantou, Jesus foi embora. Ele não ficou ali para ser aplaudido, de ser reconhecido, tanto que o paralítico não sabia nem quem era. Foi aquele moço, ele foi embora, não sei quem falou isso para mim, sabe? Então, assim, tanto que... Porque também ele sabia que ia ser perseguido, né? Mas quem disse que ele era Cristo não foi ele mesmo, foi Pedro. Pedro chegou e falou, Senhor, as pessoas estão falando de você, dos milagres, estão falando que você é o Cristo. Aí Jesus respondeu, Pedro, quem sou eu? Aí Pedro respondeu, você é o Cristo. Então, não existia essa autopromoção, né? Porque às vezes as pessoas
para se aparecer, para se destacar, às vezes fazem coisas assim, sem muito nexo, né? E não é esse o caminho. Número 6, feitos não usuais. Por exemplo, o dia que ele conversou com a samaritana, um judeu conversando com uma samaritana, né? Tanto que os apóstolos nem queriam ir por esse caminho. Não, Senhor, a gente vai por ali, não é seguro, né? Eles vão massacrar a gente, estamos em minoria. Não, vamos por lá. Ele conversou com a samaritana e com isso ele rompeu uma barreira física, rompeu uma barreira cultural. A palavra dele foi difundida em outros povos. Ele promoveu a união, né? E foi admirado pelo que ele falou e pelo que ele promoveu também. Então, seria quebrar os limites, né? Feitos não usuais. Número 7. A dedicação. Jesus, ele tinha como a prioridade dele essa missão de difundir a palavra, né? Imagino que ele tenha ido para lugares e tenha sido muito bem recebido e as pessoas, né, se apegavam a ele, inclusive familiares, e às vezes pode ser que ele não quisesse ir embora, mas ele tinha, né, essa missão. Não, eu preciso seguir, eu preciso ir para outra cidade, né? Preciso falar a palavra de Deus a outros lugares, preciso difundir. Então existia essa dedicação, essa noção da missão dele acima, né, do que talvez o que ele quisesse fazer naquele momento. Número 8, o conteúdo. Bom, o Sermão da Montanha. Mas antes disso, ele teve essa decisão, né, a decisão de seguir com a carreira pública dele, né, de se tornar público. Então, quando ele falou assim, não, eu tô pronto, agora é a hora. O que ele fez? Ele foi se batizar, né? João Batista já anunciava a sua chegada, né? Preparem-se, purifiquem-se, tenha noção dos seus pecados, né? Se preparem porque Cristo está vindo. Então ele foi, se batizou, recebeu o Espírito Santo. E depois disso, ele seguiu para a vida pública dele? Não. 9. Preparação. Jesus, depois da decisão, ele foi para o deserto e passou 40 dias e 40 noites no deserto, né? Imagina assim, a gente pega um carro e pega uma estrada, assim, vai para bem longe, para Goiânia, sem música. O que a gente pensa sozinho? A gente pensa no que a gente fez, o que a gente poderia ter feito diferente, nos nossos planos, a gente entra numa introspecção. Agora imagina Jesus por 40 dias, vendo só areia e céu. Quanto que ele já sabia quem ele era, ele já sabia os desafios, os sacrifícios, que ele ia ser perseguido. Então, o tanto que ele se fortaleceu, tanto que ele se focou naquele momento. E ele foi tentado. O demônio falou para ele, está com fome? Então, transforme essa pedra em pão, se você realmente é o Filho de Deus. Aí Jesus disse, nem só de pão, nem só de alimento vive o homem, né? Então, assim, a missão dele é muito maior do que esse prazer de se alimentar, né? Ele também não tinha nada que provar para o demônio. Muitas pessoas pediram a prova, né? E ele não tinha o que provar, era o livre-arbítrio da pessoa realmente acreditar nele. Teve um momento que ele pensou, quer dizer, não pensou, mas teve um momento da tentação da desistência, né? O demônio falou, tá vendo aquele reinado? Se você se curvar diante de mim, aquilo tudo será seu. E Jesus disse não. O que Jesus disse, gente? Olha,
eu vou confessar que eu comecei a ler a Bíblia há menos de um ano. E, inclusive, até esse curso mesmo é feito dela, porque a Bíblia te dá força. E, ao contrário do que as pessoas pensam, a linguagem é atual, não é complicada, tem legenda, né? E então, assim, se alguém que nunca leu a Bíblia estiver me assistindo nesse momento, se tiver um pingo de curiosidade e fazer assim, ó, o que que Jesus respondeu? Eu já vou ficar muito feliz. E, bom, continuando. Então vamos. Ai, até 9. Então 10, gente. Vai ser mais, tá? Número 10. É... Força e foco. Em que sentido? Depois da preparação, Jesus foi para onde? Para Nazaré. E em Nazaré, as pessoas não acreditaram nele. Um nazareno, filho de Deus. Não, você é filho de José e Maria. Imagina que filho de Deus é filho de Nazaré, né? Então, o que que Jesus fez? Se não sou bem-vindo, bato as minhas botas, né? Disperso a poeira e vou seguir, porque ele já estava internalizado quem ele era, qual era a missão dele. Ele ia manter o foco independente das pessoas que, olha, eram as mais próximas, né, da cidade dele, dissessem. Então, essa garra, né? Vou continuar, independente das pessoas que às vezes estão próximas, falem para mim, independente do desincentivo que eu tenho das pessoas, né? Então, esse 10 seria foco. Bom, e o conteúdo, o Sermão da Montanha, eu não vou falar, mas eu vou falar o número 11, que é a transformação, que o Sermão da Montanha, não só o Sermão da Montanha, mas toda a vida dele, todos os exemplos, os milagres, transformaram.